Eu sei que o canal é de culinária e você pode estar estranhando um pouco o cenário, mas hoje o primeiro vídeo do canal vai ser um pouco diferente, tá bom? Então vai ser aqui na sala da minha casa mesmo. Como eu falei, esse é o primeiro vídeo do canal e eu quero que vocês me conheçam um pouco, né? Não vou chegar aqui do nada fazendo um monte de receita sem vocês saberem quem eu sou. Então eu vou começar me apresentando. Mas antes, eu vou pedir aquele favorzinho básico para vocês que vocês já conhecem, que é deixar o like de vocês aqui no vídeo, ativar as notificações e se inscrever no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu postar aqui a partir de hoje. Então vamos lá. Meu nome é Beatriz, eu tenho 26 anos, eu moro no estado de São Paulo, eu resido hoje em Barueri, mas eu morei a minha vida inteira na cidade de Osasco, que é uma cidade aqui pertinho. Morei lá até eu me casar. Eu sou casada há 5 anos e eu sou formada em TI, em gestão de TI, pra falar a verdade. Antes disso, antes de me formar em TI, eu cursei 1 ano de análise de sistemas. Não curti muito o curso e aí eu fui para gestão de TI para eu poder, enfim, me formar. E aí, eu nunca, assim, vou contar como que eu vim parar aqui na culinária sem glúten, né? Porque tem pessoas que pensam que eu sempre cozinhei e na verdade não. Pra ser bem sincera, eu nunca fui muito de cozinhar. Eu nem batedeira tinha, pra falar a verdade, porque quando eu casei, que eu fui resgatar os meus presentes da lista de casamento, eu até falei, eu não vou pegar batedeira porque eu não cozinho, eu não faço bolo, se eu fizer um bolo algum dia, eu vou usar o liquidificador. E eu não vou gastar meus créditos com isso, né? Eu até peguei assim, pra quebrar um galho, alguma coisa assim, um mixer, que aí vinha com um fouetzinho que de encaixar, né, que era 3 em 1, e aí quebrava um galho quando eu tinha que fazer alguma coisa assim, tipo, bater uma clara em neve, alguma coisa assim, mas eu não tinha batedeira, justamente porque eu não era muito ligada em cozinha. Meu carro-chefe era omelete, estrogonofe, carne moída. A minha vida durante muito tempo foi resumida em fazer dieta e pagar boletos. Eu era um pouco ligada nessa questão de alimentação saudável, essas coisas. Então eu tinha um pouco de noção, assim. E eu sabia que deixar de comer pão era bom para alguma coisa. Mas eu não tinha muita noção, assim, do que era glúten. Eu não tinha essa luz não tinha caído sobre a minha cabeça ainda, sabe? E então eu seguia a minha vida e nem tinha aquela ilusão de que deixar de comer pão e substituir por torrada e aquela bolachinha do mercado integral era saudável, né? E a gente seguia a vida desse jeito naquela época. Eis que tudo começou a acontecer. Eu estava já começando a ficar insatisfeita com a minha profissão. E aí, para ajudar, a minha mãe ficou doente, ela precisou ser internada. E aí, quando foi fazer os exames para descobrir o que ela tinha, descobriram que o organismo dela não estava absorvendo muito bem o ferro. E aí, então, quando foi investigar essa questão nela, descobriram que o que estava impedindo essa absorção do organismo dela era o glúten. E isso deixou a gente um pouco curioso naquela época, acho que era 2017, 2016, se eu não me engano. Isso meio que deixou a gente meio assim, né, meio surpreso, porque não era muito comum falar de glúten naquela época, né? E aí a gente começou a pesquisar sobre isso, né, e ir atrás, começar a fazer um pouco mais de receitas. Naquela época as receitas ficavam horríveis, né, porque a gente não tinha o conhecimento necessário para fazer umas receitas assim tão elaboradas, fazer umas receitas parecidas com as que não tem glúten. Só para esclarecer, minha mãe não tem doença celíaca, tá? É só uma sensibilidade mesmo, uma intolerância que o organismo dela adquiriu por conta do glúten, uma inflamação do intestino dela para absorver o ferro. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco curiosa. Quando eu me interesso por algum assunto, eu vou atrás para descobrir aquilo. E então, indo atrás, eu comecei a seguir algumas páginas. E aí eu descobri que eu também tinha esse problema com o glúten.
essa intolerância através de alguns sintomas que eu senti. E eu comecei a me interessar mais sobre isso, fazer um pouco mais de receitas, até pra conhecer, ajudar minha mãe, ajudar a gente, até porque a gente sabia que era mais saudável fazer sem glúten e tal. E aí, como eu falei, já estava meio que insatisfeita e eu não via muita luz no fim do túnel, assim, tipo, eu estava insatisfeita no meu trabalho, na minha profissão e eu não sabia o que fazer fora dali, sabe? Eu olhava para um lado, olhava para o outro e ficava, tipo, aquele, tá, mas e agora? O que eu faço? E isso foi me clareando algumas coisas, sabe? Isso foi me, me ajudando a abrir novos horizontes. E então, mais ou menos em 2019, eu conheci a Paula Martins, que hoje ela é uma das maiores, né? Se não a maior da culinária sem glúten. E aí ela estava lançando, eu acho que o primeiro curso online dela de panificação sem glúten. E o meu esposo, o Rafael, vendo eu assim, super insatisfeita, né? Eu tava muito triste naquela época. E vendo eu me interessando sobre esse assunto, resolveu me dar este curso, que era de panificação. E só um parênteses, que como eu tava insatisfeita, né? Eu não via muitas soluções na minha vida. Eu tinha comprado uns 5 cursos da área de TI para eu me especializar um pouco mais em outros assuntos para tentar mudar de área. Você fez esses cursos? Não, né? Eu também não. Enfim, sabe? Sei que os cursos tá lá, não fiz até hoje, mas esse de panificação, minha filha, eu engoli o curso, acho que em uma semana ou menos. Quando eu comecei a assistir aquelas aulas, eu comecei a aprender tudo aquilo, aquelas coisas de farinha, aquela química das coisas, por que usa isso e não isso, se junta isso com isso daí. Eu fiquei, gente do céu, eu fiquei fascinada por aquilo, sabe? E eu não conseguia, assim, meu olho até brilhava de assistir aquelas aulas. E aí, como eu falei, eu não tinha batedeira na época. E aí eu comprei uma batedeira bem baratinha, assim, as mais baratinhas que tem no mercado. Acho que ela é uma das mais baratas até hoje. E é que eu podia pagar também. E o meu sonho, se fosse ter uma batedeira, era planetária. E aí foi essa que eu comprei. Por mais barata que fosse, eu consegui comprar uma batedeira planetária para poder colocar os meus conhecimentos em prática. E aí quando eu comecei a testar tudo aquilo e ver que dava certo, eu falei, gente, eu acho que eu me encontrei nisso daqui. E aí eu comecei a testar cada vez mais as receitas e fui me apaixonando cada vez mais. E depois disso, eu fiz mais alguns outros cursos, como de bolo caseiro, de torta, tipo, para fazer massa podre, sabe? Empadão, kit, essas coisas. E cada vez mais eu fui me apaixonando pela culinária sem glúten, principalmente pela panificação sem glúten. E aí, no começo do ano de 2020, eu já tava assim, sabe, por aqui, de muito satisfeita, não sabia mais o que fazer. E eu já fazia algumas receitas aqui em casa, né, de sem glúten, e eu postava só algumas vezes no meu pessoal, mas guardava pra mim, a gente só comia aqui em casa, ou fazia pra minha família, alguma coisa assim. E aí eu tava no meu trabalho um dia e eu, tipo, sabe quando dá uns 5 minutos assim? E aí eu falei assim, ai, quer saber? Acho que eu vou fazer uma página no Instagram pra eu postar minhas receitas. E aí um dia no meu horário de almoço eu fiz a minha página, que é a minha página hoje, mas eu tinha uns certos receios assim do pessoal do meu trabalho descobrir que era eu e dar algum problema. Eu queria evitar certos tipos assim, de problemas, sabe? E aí eu nem contei pro Rafael, deixei ela lá em segredo e abandonei ela, não mexi mais, não tinha ninguém lá. Acho que eu postei só 3 fotos e abandonei, não mexi mais. E aí o tempo foi passando, entrou a pandemia, lockdown, fiquei trabalhando de home office. E aí, mais ou menos em junho, eu tive um atrito com os meus chefes e que me deixou muito desanimada, muito chateada, mais do que eu já estava. E aí foi a hora que eu parei e pensei, se eu não fizer algo por mim, ninguém vai fazer. E eu lembrei da minha página no Instagram. Falei, acho que essa é a hora de eu colocar isso pra frente, né? De eu mudar a minha vida. Eu conversei com o Rafael, perguntei o que ele achava, de eu começar a postar minhas receitas no Instagram, o meu dia a dia.
ele deu total apoio. E aí foi quando eu comecei toda a minha história no Instagram, no BA Sem Trigo. E aí nesse meio tempo eu já tinha conhecido um pouco da parte de confeitaria sem glúten, mais parte de docinho, de torta doce, essas coisas. E depois que eu tinha criado a minha página, né, que eu já tava mais nesse meio, seguindo algumas pessoas mais estrategicamente, eu comecei a seguir a Bruna Ribeiro da Cake Lover. E no Instagram dela, ela ensina a fazer bolos recheados cobertos com buttercream. E quando eu vi ela fazendo aqueles bolos lindos, maravilhosos, parece bolo de lá de fora, assim, o bolo dos Estados Unidos, aquelas coisas lindas, sabe, que a gente só vê na internet. Eu fiquei, gente, que coisa linda, maravilhosa, eu fiquei encantada por aquilo. Só que, obviamente, que o dela não é sem glúten, é bolo tradicional. E eu já tinha um certo conhecimento, né, nessa questão da alquimia das farinhas e tal. E aquilo me despertou uma certa ousadia, né, de querer aprender aquilo, aprender a confeitaria tradicional, para eu mesma poder produzir os meus bolos da forma sem glúten e produzir o buttercream sem lactose para pessoas que não podem e poder ensinar isso. E para mim, assim, uma das minhas maiores realizações depois que eu fiz esse curso foi conseguir produzir um bolo sem farinha de trigo, um bolo recheado, um bolo alto e com buttercream feito com manteiga de coco. E ele ficou em pé durante horas. Assim, pra mim isso foi muito especial, muito gratificante, porque por toda a história que eu passei, que eu contei pra vocês, uma pessoa que vivia triste, sabia o que fazer da vida, o mundo dá voltas, não é mesmo, assim, e o céu é o limite. E aí, quando eu falei pra vocês, né, sobre o meu trabalho, que o ano passado, em outubro, né, depois de muito jejum e oração, pra Deus tomar uma providência na minha vida, eles me demitiram, e aí foi quando eu tive a certeza absoluta de que esse era o caminho que eu deveria seguir. Pra mim, aquilo foi muito mais do que um sinal na minha vida. Bom, gente, esse é um pouco da minha história que eu contei pra vocês, de como eu vim parar aqui na culinária sem glúten. Hoje, o que eu mais gosto de fazer é panificação e confeitaria. Comecei no pão, terminei no bolo e hoje eu amo os dois. São as duas coisas que eu mais gosto de fazer, que eu mais gosto de ensinar. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma também, porque eu sei que hoje em dia, infelizmente, muita gente passa por isso que eu passei, né? Que muita gente ou está infeliz na profissão ou está infeliz onde está hoje, onde trabalha. E o primeiro conselho que eu quero dar pra vocês não sei se estou nesse direito, mas tudo bem. Eu até li esses dias sobre isso. Na verdade, acho que é uma fábula. Eu já tinha lido antes, enquanto eu estava no meu antigo trabalho, mas eu não tinha associado ainda, acho que a maioria já deve ter lido, que é sobre o sapo na água quente, que quanto mais a água vai esquentando, mais ele vai se adequando àquela temperatura. Eu já tinha lido isso, mas na época eu não dei muita atenção. Essa semana, relendo isso, eu percebi que eu era o sapo. Então, você que está triste onde você trabalha, não se deixa ser o sapo, sabe? Pula antes que a água fique muito quente. Se você não conhece essa história, procure na internet, tá? Que vale muito a pena ler. E você que está feliz na sua profissão, infelizmente, né, a gente acaba tendo que escolher o destino da nossa vida muito cedo, com 17, 18, 19 anos. E às vezes no futuro a gente acaba descobrindo que não era muito aquilo que a gente queria, que a gente sonhava. Mas comece por uma coisa que você goste de fazer, procure algum hobby seu, né? Eu descobri algo que eu nem sabia que gostava, né? Por um acaso eu descobri isso, mas comece por algo que você goste, que às vezes você vai descobrir algo que você também gostava e nem sabia. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até um próximo vídeo.